Olá a todos, agora estamos em época festiva da Páscoa e eu gostava de falar um pouquinho sobre o que é Páscoa, como deve ser comemorado e também ouvir a opinião de alguns irmãos da Igreja. A Páscoa começou a ser comemorada em 1300 a.C., quando o povo de Israel conseguiu fugir da escravidão com o poder de Deus, o êxodo, onde foi um livramento do mal. Assim também foi na Páscoa que Jesus morreu por nós, livrando-nos do pecado, de sexta a domingo, onde celebramos a purificação e a salvação, pois Jesus morreu e ressuscitou. Como é que então, segundo a Bíblia, devemos festejar a Páscoa? Nós festejamos com a Santa Ceia, pois Jesus, na última Páscoa que festejou, lavou os pés aos discípulos e tomou o sangue de Cristo, o sumo do vinho, e o corpo de Cristo, pão sem fermento. O que significa o pão sem fermento e o sumo de uva sem álcool? Significa que Jesus não tinha pecado, pois não faz sentido simbolizar Cristo com álcool, o símbolo do pecado. Vamos ver na Bíblia como Jesus fez. Então vamos ver Lucas 22, 14 a 20, que nos fala como é que foi o pão da vida e o sumo da vida. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha ao reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, antes mesmo de Jesus ter partido o pão e tomado o cálice do seu corpo, ele também lavou os pés e ele disse como é que devemos fazer isso. Em João 13, 14 a 15 diz: Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavai os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E para algumas pessoas que dizem: isso é tempo do passado, em 1 Coríntios 11, 23 a 25, fala-nos que também deveríamos seguir o que Jesus nos disse, mesmo alguns anos depois. Agora vamos ver a opinião de alguns irmãos da Igreja sobre a Páscoa. Nelson, o que significa a Páscoa? Bom, para mim e para nós cristãos, se o Natal tem um significado muito importante porque Jesus nasceu, a Páscoa acho que tem um significado ainda mais importante porque Ele veio morrer por nós, mas mais importante que isso, Ele ressuscitou e portanto Ele mostrou-nos que há uma vitória sobre a morte. Ele prometeu que voltaria depois de subir ao céu e a maior de todas as promessas é a dádiva da vida eterna. Obrigada. Paula, o que significa a Páscoa? A Páscoa para mim tem como significado a libertação. A libertação do que é do pecado através da morte de Jesus, através da sua ressurreição. Portanto, para mim a Páscoa é poder um dia viver ao lado daquele que veio a este mundo, sofreu como eu e todos nós sofremos, morreu por nós e ressuscitou, e que está a preparar o lugar para cada um de nós. Portanto, a Páscoa para mim é a libertação. Obrigado. Pastor, e o que é que você acha sobre a Páscoa? A Páscoa para mim significa Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Mas não só a morte, também a ressurreição. Porque se ele morreu, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então a Páscoa que o povo de Deus no passado celebrava com cordeiros deixou de existir quando Jesus morreu. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, diz que Jesus é a nossa Páscoa.
Então, Páscoa é a libertação do Egito do pecado, dos nossos pecados. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus nos liberta. Isso é Páscoa. Ok? Ok, obrigado.